qual é a principal transformação que a gente está prestes a ver com a transição planetária? Ok, perfeito. Eu acho que a gente pode falar sobre a questão da transição planetária de vários aspectos, não é? Tanto do aspecto geofísico do corpo do próprio planeta, quanto o processo de transformação da própria consciência, não é? Se a gente for ver, por exemplo, do ponto de vista geofísico, a transição planetária está relacionada com a inversão dos polos. Essa inversão dos polos não é uma questão de natureza metafísica, ela é uma questão física. Se você for a qualquer instituto de geociências, perguntar para qualquer geocientista, qualquer especialista estudioso da Terra como corpo planetário, ele vai dizer que a Terra já mudou de Polo Norte para Polo Sul 76 vezes nos últimos 3 milhões de anos. Ou seja, não é a primeira vez que a Terra, como organismo físico, ela vai ter essa reversão de polo. Ou seja, agora nós estamos passando por um processo que é um processo de convergência, não só de uma mudança de consciência, que é objetivo e objeto daquilo que a gente vai falar hoje, mas também como uma mudança geofísica do próprio planeta. Ou seja, o Polo Sul com o Polo Norte está colapsando até que esta inversão vai acontecer. Quando que vai acontecer? Nós não sabemos, mas ela já está colapsando. Está em curso. Está em curso. Isto é um fato que do ponto de vista técnico, qualquer geofísico sabe disso. Se você for ver em qualquer site de geofísica, vai falar sobre isso. Mas quando a gente fala do ponto de vista de consciência, essa transição planetária, ela acompanha também a consciência de quem mora na Terra. Porque uma coisa interessante é o seguinte, essa mudança geofísica, ela está muito relacionada com os níveis de consciência, uma vez que, no passado longínquo, os templos de iniciação eram construídos em cima de lugares chamados lugares de vetor zero. O que é um lugar de vetor zero? É o lugar onde a bússola não aponta para o norte e sul. Existem lugares na Terra onde o fluxo magnético é colapsado. Caramba. Ela fica meio perdida. Ela fica perdida. Ou seja, a intensidade do campo magnético é tão baixa que a bússola não consegue se orientar. Nestes lugares antigos faziam-se os templos de iniciação. Porque nestes templos de iniciação era provado se o indivíduo era bom mesmo. Como é que era isso? O que acontece é o seguinte: quando existe uma queda do campo magnético, que nós estamos aqui permeados por ele, aqui a gente tem linhas do campo magnético passando o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa glândula pineal. Quando este campo colapsa, é tirado o véu entre o seu subconsciente e o seu consciente. Então imagine que o seu subconsciente tem em si retido toda a sua sombra, tudo aquilo que você não resolveu, todas as coisas que você nem sabe que existem. E imagine se de repente, abruptamente, é tirado esta cortina. O indivíduo não dá conta. Então, antigamente, nos templos de iniciação, o neófito, o aprendiz, o aluno, ia se aperfeiçoando no decurso do tempo com aquele ensinamento que recebia. Aí chegava um determinado momento e ele falava assim, agora eu quero passar por essa aprovação. É uma aprovação que é uma verdadeira morte. Ele ia até esses templos de iniciação, e nesses templos de iniciação ele entrava lá e lhe era retirado este véu da consciência, e se ele tivesse resolvido muito bem tudo, o que acontecia? Nada. Não ia ser um choque para ele. Nada. Ele iria simplesmente vivenciar o que ele já vive no dia a dia. Agora, se ele tivesse muita coisa escondida, o seu baúzinho do inconsciente fosse muito inchado, ele tivesse uma sombra muito grande, ele não daria conta e pereceria pelo próprio mal que ele criou dentro dele. Nossa. Então esses templos antigos eram assim, o oráculo de Delfos, a câmara Pit embaixo da pirâmide de Gizé, você tem Pumapunco aqui nas Américas, né? Isto tudo era assim. O que acontece é que nós estamos passando por um processo de iniciação coletiva. Detalhe, nunca na história da medicina se vendeu tanto psicotrópico quanto nos dias de hoje. Os benzodiazepínicos, alprazolam, diazepam, todos esses aí, não é? Lexapro. Nunca se vendeu tanto quanto nos dias de hoje. Por quê? Porque as pessoas não estão dando conta de suas sombras, que naturalmente começam a vir à tona no momento em que a Terra começa a passar por um processo de iniciação coletiva. Nossa.
Vocês entenderam a gravidade da coisa? Sim. Então é um processo que é geofísico também. A física, a questão do eletromagnetismo do planeta corrobora para que as pessoas sejam despertadas na marra. Ou seja, aquilo que antes nós tínhamos um tempo para enrolar, tipo, agora eu posso um pouquinho de cada vez, vou um dia mudandinho, isso mudando. Não, agora não tem mais tempo. Nós já estamos na prorrogação. Nós já estamos vivendo tempos apocalípticos. As trombetas já estão tocando no céu, né? Então, é este o panorama dos dias atuais. É por esta razão que nunca as pessoas passaram por tanto perrengue e piripaque quanto nos dias atuais. Então, se você está me ouvindo e você é uma dessas pessoas que nunca se sentiu tão ansioso quanto se sente nos dias atuais, saiba que um dos grandes elementos corroborantes para isso é a própria geofísica, a própria geodinâmica do corpo planetário. A grande questão é que os sistemas de crenças, eles vão acompanhando esse processo de despertar da consciência, né? E uma coisa importante é nós entendermos o seguinte: dentro da maior parte das religiões, nós temos no fundo, e aqui é um ponto um pouco delicado para nós falarmos, mas este canal fala de coisas delicadas mesmo, não fala? Exatamente. Estamos aqui para isso. É né? a proposta. É a proposta. A maior parte das religiões tem uma abordagem fundamentalmente empresarial, né? Empresarial? A maior parte das religiões tem por objetivo garantir a perpetuidade e a hegemonia do credo. Todos eles fazem isso. Quanta gente já não morreu em nome de Deus? Quantos sistemas religiosos já não levantaram a espada para fazer uma guerra santa? Um jihad, por exemplo, né? Virou um fanatismo. Um fanatismo que é controlado pela própria religião. Por quê? A religião, como toda empresa, busca a perpetuidade de seus negócios e também busca a hegemonia. Ou seja, quanto mais eu espalhar e garantir que ela não se degringole com o tempo, mais vai ser eficiente a minha doutrina. Então, a religião não foi feita para salvar ninguém. A religião foi feita para controlar e garantir a perpetuidade do rebanho. Todas são assim. Agora, por exemplo, é claro que aqui nós vamos entrar em assuntos bem delicados e críticos, e eu não sei até que ponto nós podemos aqui, ao vivo, online, falar sem que esta plataforma nos derrube. Mas a gente vai, por exemplo, falar a indústria farmacêutica. Curiosamente, os grandes fabricantes de medicamentos também fabricam pesticidas. Porque como que a indústria farmacêutica vai garantir a perpetuidade de seu negócio, permitindo com que as pessoas continuem doentes? E como que ela vai garantir a perpetuidade da doença humana? Fabricando elementos químicos agrícolas para garantir um ciclo para a própria empresa. Não é mesmo? Pela alimentação das pessoas. Pela alimentação das pessoas. Então, na alimentação, ela garante a doença e, através do remédio fabricado por ela mesma, ela vai curar aquela doença e gerar uma outra. Esta coisa é diabólica. Ela dá o problema para vender uma solução. Ela dá um problema para vender a solução. Por isso que eu não posso citar os nomes aqui, mas se vocês pesquisarem aí, os maiores fabricantes da indústria farmacêutica são os mesmos que fabricam os pesticidas. Tá. Ok? É a mesma, sai da mesma fábrica. Então, isto é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Total. Agora, a religião, ela faz a mesma coisa. O que uma religião faz para garantir a perpetuidade e a hegemonia de seu credo? Primeiro, ela precisa criar pessoas psicologicamente doentes. Nossa. Caramba. Muito doentes. É o início da criação do problema. Ela precisa criar o problema para depois vender a solução. Para os seus dependentes. Para os seus dependentes, porque cria uma dependência. Porque a religião é o lugar de pessoas infelizes. Vamos supor aqui que nós fizemos uma loto, quina, loto, raspadinha, não sei o nome dessas coisas. Lotomania. Lotomania. Aqui nós 4 fizemos uma lotomania, aqui apostamos, ganhamos, os 4. O que a gente vai fazer? Vamos comemorar. Você vai no bar, você vai na balada, você faz um monte de coisa. Mas você vai na igreja? Não.
Quando você está muito feliz, você não vai na igreja. Você vai lá quando está triste. Você vai lá quando você está mal. Então, o sistema religioso precisa garantir que você sempre esteja mal para que você possa garantir a perpetuidade daquele negócio e a hegemonia daquele credo. Isso vem de muito tempo. Vem de muito tempo atrás? Vem de muito tempo. Não é coisa de hoje em dia, então. Isso aí vem desde sempre. Então, a igreja precisou inventar. A igreja não. Todos os sistemas de crenças fundamentados em religião precisaram inventar aquilo que é chamado de pecado, ok? E chegaram ao ponto de dizer assim, você já nasce pecado, você já nasce do pecado, você já nasce do pecado original. Olha que coisa absurda, né? A pessoa nem precisa fazer, ela já nasceu pecadora, porque o indivíduo, aí com esta culpa, que é uma culpa que, segundo a religião, já é ontológica, intrínseca, o indivíduo já nasceu com aquilo, cria-se uma dependência psicológica com a religião. Detalhe, que nunca vai acabar, porque nunca você vai ser bom o suficiente para cumprir todos os quesitos de mandamentos que você não sabe nem quem fez. É quase que aquele trabalho forçado, né? É um trabalho forçado, é um trabalho... Então... Já está com dívidas. Só que com isso você vai garantir a infelicidade das pessoas. E garantida a infelicidade das pessoas, você garantiu que aquele seu negócio vai durar muito. Nossa. Porque só você tem a solução. Só eu tenho a solução. Inclusive, se você pagar bem um pedacinho ali do céu, eu terei condição de te vender. Isso é um absurdo, né? Agora, veja bem. Terreninho no céu. Terreninho no céu. A hipoteca do céu. Então, e muitas pessoas... Veja bem, aí você pode pensar assim, mas eu não sou religioso, mas os seus pais eram. Muitas vezes nós herdamos por uma via, digamos, hereditária, nós absorvemos certos panoramas que de repente você sente uma culpa por aquilo que você nem fez. Nós sentimos culpas de diversas maneiras e psicologicamente falando, quando nós nos sentimos culpados por algo, nós criamos um mecanismo automatizado de sofrimento para expiação daquela culpa. Isso faz parte da psique humana. Nossa, Caramba. você consegue repetir essa parte? A parte da expiação da difícil. culpa. Eu consegui repetir 2 vezes a mesma coisa. Não, mas quando existe alguma culpa, mesmo que inconsciente, automaticamente a psique cria uma autopunição para expiação daquela culpa que você nem sabe de onde veio. Então, essa é uma das raízes fundamentais do sofrimento humano. E a expiação, o sentido dela seria é um boicote psicológico de não ser merecedor o suficiente, porque no fundo existe um pecado que eu fiz. Nossa senhora. Por mais que eu não esse saiba é o qual significado ele é. de expiação. Sim, claro. Por mais que eu não saiba qual é esse pecado. Às Você vezes não nem sabe. fui eu que fiz. Não, é subconsciente. Sim, é uma questão hereditária. Já de vem. Registros acásticos. Isso já vem de longe. E aí, então, de repente, você fala assim, não, mas eu não sou assim, mas seu pai era, seu avô era. Todo mundo nasceu com crenças profundas de que existe um pecado, de que eu já nasci pecador. Sim. E detalhe... A própria humanidade. A própria humanidade. Aí o que a religião pensou assim, vamos ser mais cruéis ainda. Vamos colocar a força mais poderosa que o ser humano possui dentro da caixinha dos pecados e colocou a sexualidade. Sabendo que este seria um impulso irresistível, uma vez que dele depende a raça humana toda, a perpetuação da raça humana depende, vamos colocar a sexualidade como um grande pecado, porque aí a gente vai criar a garantia de que sempre esse cara vai estar voltando aqui. Caramba! Esse cara sempre vai estar rezando, esse cara sempre vai estar orando, esse cara sempre vai estar doando dinheiro pra gente aqui, porque ele não saberá o que fazer com aquela culpa. Mas por que a sexualidade é a força mais poderosa do homem? A sexualidade é a força mais poderosa do homem porque o Criador assim o fez. O Criador assim o fez porque senão a raça não se desenvolveria. Né? Verdade. A gente não se... Isso tem que ser a força maior de todos. É a atração, a É força a atração, motriz. a força motriz é isso. Por isso que já está na Bíblia. Como é que é mesmo? Crescei-vos e multiplicai-vos. Ela fala uma coisa de um lado, só que vai culpar a mesma coisa que ela orientou a fazer. Né? Então, por exemplo, você tem a pulsão freudiana. A pulsão freudiana, que Freud já descrevia muito bem, Freud dizia que toda problemática humana tem a sua raiz sexual. E, na verdade, não querendo parafrasear o Freud, todo
toda a problemática humana tem uma natureza sexualizada muito grande. Tanto que a medicina no século XIX, ela considerava que a histeria nas mulheres estava relacionada com a falta de orgasmo. Tanto que os vibradores foram criados para uso médico. Caramba! Nossa, era uma terapia. Era uma terapia para mulheres, né? Mulher histérica, né? Isso E aí, lá no passado. na França, no século XIX, 1850 e pouco, né? Assim que começou a eletricidade, começou os vibradores, porque os médicos já estavam tendo, como é que é mesmo aquela coisa que tem na mão? Ler, né? Por esforço repetitivo, Nossa. porque elas iam aos consultórios para ter orgasmo, uma vez que aquele orgasmo era terapêutico para libertá-las da neurose. Nossa. Pelo amor de Deus. A pessoa chegar nesse ponto, isso é o fim da picada. Logo, os vibradores, a raiz, o nascimento dos vibradores é em consultório médico. É o fim da Entendi. picada mesmo. Isso é o fim da picada. A gente pensa assim, não, esse é o fim da picada. Agora, veja bem, isto é uma coisa do século, um problema do século XIX? Não! Se for olhar, hoje em dia, as pessoas têm a sombra de suas vovozinhas pesando sobre a sua consciência. No subconsciente. No subconsciente. E nós temos um contexto de pecado, um contexto de sexo ligado ao mal, ao diabo, a etc., que não saindo de nós criamos uma culpa e por isso buscamos essa espiritualidade de dependência / religião. Então vocês percebem que a coisa é muito grave? Sim. Né? Coisa muito grave. Então existe, na verdade, uma questão planetária acontecendo para corroborar com o desenvolvimento humano e, ao mesmo tempo, as pessoas estão abrindo os olhos para verificar que acho que as coisas não eram bem assim. E que isso tem a ver com a bendita transição planetária? Por que essa questão da sexualidade relacionada à religião teria a ver com a transição planetária? Porque, na verdade, é o seguinte, a religião é um pilar onde as pessoas se dividem muito. Tanto que até, por exemplo, você vai pegar um árabe islâmico, perguntar, seu árabe islâmico, qual é o nome do seu Deus? Ele vai falar, Allah. Aí você vai perguntar para um cristão que fala árabe, qual é o nome do seu Deus? Allah, porque Allah é a tradução de Deus em árabe, ok? Então, na verdade, todo mundo está falando do mesmo Deus, mas a religião insiste em dividir para conflitar para a criação dessa hegemonia. E essa transição planetária implica na percepção de que, no fundo, só existe uma consciência. E não existe por que ter divisas. Ok? Isso aqui é um assunto um pouco intrincado, porque a transição planetária implica necessariamente na dissolução de credo religioso. Não tem como ter a transição sem essa dissolução. Não tem como ter a transição sem que você deixe de ver que você está unido com tudo, de que o outro é uma parte de você também. E não importa a nomenclatura que o outro utilize para falar de Deus, nós estamos falando, na verdade, de uma mesma coisa. Então, esta transição planetária implica nesse crescimento de consciência. Esse crescimento de consciência, ele precisa vir, não tem como, né? Então, o que nós estamos vendo hoje em dia, religiões tentando se firmar em cipós que estão ruindo, porque a quantidade de pessoas, por exemplo, que têm acesso a este podcast, que são pessoas que já a ficha caiu um pouquinho e estão deixando de frequentar as religiões, é muito maior do que 10, 20 ou 30 anos atrás. Né? Absurdamente. Absurdamente maior. Então, essa transição planetária implica também nisso. Esta transição planetária implica nisso, mas não só com relação aos limites da Terra, mas à percepção de que nós não estamos sozinhos no universo. E não é por um acaso que, recentemente, a quantidade de vídeos e vídeos governamentais. Não se trata de um vídeo amador feito por um celular no fundo de casa. São vídeos governamentais onde agências de inteligência declaram que nós vivemos juntamente com seres pertencentes a outras dimensões. Mas por que somente agora estas imagens estão sendo divulgadas? Para que exista a possibilidade daquele que não acredita dizer assim, é inteligência artificial.
Para que exista essa possibilidade? Claro! Para que não exista a possibilidade de Pra alguém questionar. Para que exista a possibilidade das pessoas questionarem, porque aquelas que vão acreditar, elas continuam acreditando, e se você não quiser acreditar, você vai dizer que é IA. Mas por que eles querem isso? Que as Porque pessoas continuem questionando. Sempre houve a necessidade da separação do joio e do trigo. Ah. Duas pessoas absolutamente incompatíveis em consciência, elas não conseguem estar, muitas vezes, nem no mesmo ambiente. E é por isso que, no ano 2000, lançou-se aquele livro chamado A Profecia Celestina. Como é que é o autor daquele livro que fez uma sucessão? James Hetfield. Não, James Hetfield é o vocalista do Metallica. Como é o nome do livro, mestre? Profecia Celestina. Ele vai ver aqui. Não é o vocalista do Metallica, é outro. Mas neste livro, ele falava que grupos de pessoas iriam subir tanto a sua vibração que não conseguiriam mais nem ser enxergadas por aqueles que não acompanhassem isso. Então nós estamos falando de um processo de transição de consciência. Você achou aí, né? É, o James Redfield, isso Redfield. mesmo. É o mesmo nome. De 93. É isso aí. Então, este livro, eu acho, quem não leu esse livro, que leia, porque é um livro muito digestivo, mas que fala sobre exatamente essa tomada de consciência. Nessa tomada de consciência, nós vamos ter também o discernimento da diferença entre familiar e parente. Porque todo mundo é parente, mas nem todo mundo é família. Porque o que é, na verdade, uma família? É aquela pessoa que você tem familiaridade. Nossa, muito bom, hein? Então a gente vai ter uma separação do joio e do trigo. Vai ter uma Tudo separação. isso faz realmente parte do Isso processo. faz parte do plano. É uma separação do joio e do trigo mesmo. É uma separação vibratória e eu até acredito que talvez em um futuro não muito distante, e a nossa própria geração irá ver, uma separação física. Nossa. Tipo, como seria isso? Você já ouviu falar no tal do arrebatamento? É. Olha, O da Bíblia, eu certo? não sou evangélico, quem fica falando de arrebatamento são grupos evangélicos, mas eu acredito que existe uma possibilidade das pessoas terem uma consciência tão diferentes umas das outras que elas até não vão conseguir mais enxergar-se. Nossa. Então, mas como que vai ficar para essas pessoas que, tipo, estão num ambiente familiar e que a família não é família, ela é parente? Como a pessoa vai conseguir lidar com essa... Pergunta, meu amigo, como a pessoa vai conseguir lidar com isso? Só existe uma maneira: compaixão. A compaixão é aquela característica de você olhar e respeitar o nível daquela pessoa. Aquela pessoa optou por estar naquele nível e tudo bem, eu respeito você onde você está. Uhum. Só que se a mudança nossa for muito verdadeira e muito legítima, vai ser completamente incompatível estas pessoas conseguir coabitar dentro do mesmo espaço. Entendi. É, porque as pessoas que evoluírem, elas vão estar num nível mental e energético que elas vão conseguir entender que o outro não evoluiu e aquilo não vai ser um problema. Sim, e que aquilo ali é natural, porque as pessoas, cada pessoa tem o seu ritmo. E ninguém é obrigado a andar no ritmo da outra pessoa. E aí, por exemplo, nós vamos entrar no questionamento sobre o casamento, não é? Nossa! Aí é fogo demais. Daí que entra a questão sexual também. Aí que entra a questão sexual e aí a gente vai, mexer num grande vespeiro. Mas este é o lugar de mexer nos vesperos. Porque o negócio é o casamento. O seguinte, casamento devia ser que nem tem nos países, acho que no Chile, você casa com a data de validade. Vai valer por quanto aquele casamento? Sério mesmo? Sim, aí depois você renova. Se estiver indo bem, você renova. Como se fosse um contrato? É tipo um contrato, você faz uma renovação do casamento. Porque o problema não é o casar, o problema é se separar. Né? Muitas vezes já não tem compatibilidade nenhuma entre aquelas pessoas e elas se mantêm unidas simplesmente porque a descontratação é muito custosa do ponto de vista psicológico. Né? O casamento nunca teve fundamentado na união por amor. Eram contratações primitivas, medievais, que se fazia para a criação das clãs e das famílias e para saber da sua origem. Isso aí não tem nada a ver com amor. Nada a ver com amor, nunca teve. Mas as pessoas que se amam, hoje em dia, elas podem desejar se casar. E eu digo, se você se ama tanto, você não vai precisar de contrato nenhum para documentação daquilo. Então,
Viva este estado de amor que começa na liberdade. O amor é um subproduto indireto da liberdade. Né? Nossa, não o contrário, né? Igual Não o casamento prega. O casamento prega o casamento que é endossado por estas mesmas religiões diabólicas, elas são estruturas para botar a lenha na fogueira no sofrimento humano. Não estou fazendo aqui apologia contra casamento, apologia nada, mas a minha apologia é de você despertar para a verdade e ela conduzir os seus passos e não você ser um fantoche de uma mecânica religiosa que já deu. E o que acontece, desculpe interromper, é que nos dias atuais tudo isso tem que dissolver. Você sabia, inclusive, que quando você vai casar na igreja católica, hoje em dia, existe um período que chama proclamas. Proclamas é um período que você fica com a sua imagem, você e do seu par. Da vítima, fica na parede da igreja lá durante 20 dias, para ver se ninguém vai apontar e dizer que não, eu não quero que este casal case. Você tá brincando que tem esse negócio? Até hoje. Não é muito medieval esse negócio? Até hoje. Então, o que eu ia falar que não é só o casamento, ele pode não ser um problema. Depende do casamento, Depende certo? do casamento, Alguns casamentos, em geral, eles são uma prova de expiação, certo? Prova de expiação. Como se fosse que a pessoa estivesse pagando por uma penitência. E um pagamento que não vale a pena. Então, tudo isso tende a ser demolido. Uma consciência elevada não se submete mais a esse molde antigo. Porque, exato, se a gente juntar com a história da transição planetária, eles falam que nós vivemos hoje num planeta de provas e expiações. E nós estamos caminhando com essa transição para um planeta de regeneração, em que o mundo vai sair dessa dinâmica de pagar as coisas do passado, as coisas que estão no nosso subconsciente, para uma coisa de regenerar. Quando você estava falando que a pessoa cai o véu entre o consciente e o subconsciente. Talvez nesse planeta de regeneração seja o momento das pessoas que ficaram aqui, que foram separadas do joio e do trigo, de elas se regenerarem desta nova descoberta do subconsciente delas que veio à tona. Pode ser. Você já ouviu falar no planeta Chupão? Sim. Planeta Chupão, o tal de Hercólubus, sei lá, uma coisa assim, que é um planeta que é o resgatador de almas que não estão nessa sintonia, não é? Então, eu acredito que exista essa possibilidade aqui, se a gente for entrar naqueles assuntos dos antigos sumérios, o planeta Nibiru, essas coisas todas, o 12º planeta, essas coisas existem mesmo, que seria um planeta que, ao passar pela órbita da Terra, faria essa divisão do joio e do trigo. Porque, na verdade, os antigos diziam que nós passamos por diversos períodos de tempo. Esses períodos de tempo são chamados yugas. Isso já está registrado nos próprios Vedas, que nós passaríamos por Satya Yuga, Dvapara Yuga, Treta Yuga, Kali Yuga, e depois entraríamos por um período de 2000 anos, novamente de Satya Yuga. E nós estamos nesta transição. A Kali Yuga, na verdade, começou na Idade Média, por exemplo. Tem gente que diz assim, nós estamos na Kali Yuga. Não é bem assim, porque a Kali Yuga foi um período de ignorância completa. Imagina, por exemplo, eu sempre assisto documentários assim, mostrando a higiene, a alimentação, os costumes da Idade Média na Europa. Aquilo ali era caótico. Né? Aquilo ali, sim. Imagina você ser um morador de Paris e não ter... como é que é mesmo? Saneamento básico. Você não podia andar numa rua parisiense porque podia cair um pinico na tua cabeça, principalmente nas primeiras horas do dia, com tudo o que existia ali. Palácio de Versailles tem centenas de quartos e não tem banheiros. Até a nobreza fazia as suas necessidades ali nas escadas do Palácio de Versailles. Que loucura! Então a gente pensar, por exemplo, essa Idade Média era tosca demais. Não é tanto tempo atrás. Não é tanto tempo atrás. Aquilo era Kali Yuga, não é? Aquilo era primitivo mesmo. Mas muito primitivo. Então, hoje em dia, a gente já saiu desta Kali Yuga e estamos vivendo o alvorecer desta nova era. Isso é um processo também que ele é astronômico, porque a Terra tem o movimento no seu próprio eixo, movimento de rotação, translação e um movimento em formato de peão chamado precessão de equinócios. E para onde
esse eixo da Terra está apontando na eclíptica, que é no cinturão de planetas, define a era. Então, a Terra já está apontando para uma outra constelação, filtrando um novo tipo de consciência, a tal da Era de Aquário. Sim, que a gente sai da de peixes e está entrando no aquário, certo? Então, esta transição... Então, perceba bem, é uma transição em todos os níveis. É da Terra, do planeta, enquanto corpo terrestre, Gaia, é do cosmos e é da consciência individual de cada um. É muita coisa ao mesmo tempo. Tem como escapar? Não tem. Porque tudo isso faz parte do destino e do tempo. Nossa. Logo, não tem jeito. Mas a gente precisa ter a consciência disso. O que a maioria das pessoas não tem é a consciência e acabam achando que o fato delas estarem mais ou menos ansiosas é uma questão de estresse do trabalho. E vão ser alimentadas por essa indústria farmacêutica / alimentícia, certo? Sim. Ela tem que, na verdade, tomar consciência de que a sociedade não é... A sociedade como engrenagem sociológica não é amigo de ninguém. Porque a sociedade não lucra com iluminados. Despertos. Com despertos. Sociedade não lucra com despertos. Então ela precisa entender isso. Entendendo isso, ela vai criar uma rebeldia consciente contra o sistema. Desta rebeldia consciente contra o sistema, ela vai entrar em uma reforma íntima profunda. E desta reforma íntima profunda existe o crescimento. Nossa. Então a rebeldia contra o sistema é como se fosse o primeiro gatilho para o despertar. Porque, na verdade, é o seguinte, é você entender, o sistema não colabora com a minha felicidade. Ponto. Você precisa entender. É degrau por degrau. Aquele modelo de sucesso que é visto como o carro caro na garagem, a mulher troféu, não sei quanto de grana por mês. Isto é absolutamente falso. Vocês sabem que fizeram pesquisas a essas indústrias automobilísticas e ligadas à psicologia. Quanto tempo, vamos supor que hoje em dia você vá na concessionária e compre um carro dos seus sonhos, tipo uma Maserati. Quanto tempo você acha que você fica satisfeito, eufórico e a sua dopamina, o seu sistema